Olá! Dando sequência ao meu primeiro vídeo sobre elaboração de projetos culturais para editais, hoje o tema abordado será a prestação de contas. Não deixe de assistir os dois vídeos. Então vamos lá para o vídeo 2? A prestação de contas é uma comprovação formal que precisamos entregar ao incentivador ou patrocinador, demonstrando tudo aquilo que foi realizado no projeto, tanto no aspecto qualitativo, no que se refere à execução do objeto proposto, quanto no quantitativo, quais foram e como foram utilizados os recursos que nos foram concedidos. O fator determinante para que uma prestação de contas seja aprovada junto ao incentivador é a construção de um projeto bem planejado e, consequentemente, bem executado. Por isso, vamos falar novamente sobre elaboração de projetos. O projeto é um instrumento técnico e estratégico amplamente utilizado no meio empresarial, que possui características próprias que o definem como tal, independentemente de tamanho, complexidade ou duração. Como qualquer projeto, o projeto cultural é um instrumento técnico, estratégico e de comunicação, no entanto, com especificidades. Um projeto cultural possui um eixo central ligado à cultura e às artes, quaisquer que sejam as linguagens artísticas. Um projeto cultural não necessariamente contempla retorno financeiro. O orçamento de um projeto cultural normalmente não requer cálculos complexos. Objetivo específico. Todo projeto tem como foco um objetivo específico, concreto e viável, que servirá de guia para a construção do conjunto de suas atividades e resultará no produto a ser gerado pelo projeto. Este produto, serviço ou resultado é único e não faz parte da atividade rotineira da organização que o propõe. Recursos limitados. Os recursos humanos, financeiros e materiais de um projeto são limitados e deverão ser previamente definidos em função do tipo de projeto que será desenvolvido e das necessidades para execução do objetivo. Autonomia. Os projetos são independentes e, portanto, deverão ser planejados, executados e geridos paralelamente às demais atividades da organização que os desenvolve. Um projeto requer uma estrutura administrativa própria, ainda que os profissionais envolvidos compartilhem atividades de outras ações e projetos. Gestão. Trate cada item com muita atenção e busque trabalhar em equipe. Traga outras pessoas para o seu projeto e dê a elas autonomia para construir o projeto junto com você. Centralizar nunca será uma boa ideia. Divida responsabilidades e mantenha com você o vital para o projeto. Um projeto é dividido em fases, com características próprias que juntas constituem um ciclo de vida do projeto. A estrutura básica desse ciclo compreende 4 fases: conceituação, planejamento, execução e conclusão. Normalmente as fases são sequenciais e a sua continuidade dependerá das especificidades de cada projeto. Conceito. É quando a ideia central do projeto é estruturada e iniciada e seu escopo é definido, formando-se uma visão geral do que se pretende produzir. Planejamento. O projeto ganha corpo com os objetivos definidos, necessidades identificadas e os caminhos que serão percorridos. Execução. Nessa etapa, serão realizados o acompanhamento e o controle das atividades, além dos ajustes quando indispensáveis. Conclusão. É quando avaliamos se os objetivos e as metas do projeto foram devidamente alcançados. É nessa etapa que sabemos se o projeto teve êxito.
A partir do momento que seu projeto é elaborado e após a sua aprovação, ele terá que ser executado exatamente como foi apresentado em sua candidatura. Além do planejamento, a ética na execução de projetos é indispensável. Assim você fortalecerá o seu nome no mercado de produção de eventos e no mercado de patrocinadores. Para fazer tudo do jeito certo, é essencial atestar que houve de fato a realização das etapas. Apresentar fotos e notícias referentes a um evento, por exemplo, ajuda a dar a certeza de que ele foi realmente executado. Os gastos também devem ser registrados e apresentados. Nesta última fase é que devemos elaborar a prestação de contas. São relatórios preparados com base em todo o andamento do projeto, pautados em documentações e avaliações. A prestação tem que ser pensada desde o início do projeto, começando já na elaboração e continuando ao longo da execução, pois muitos editais patrocinadores relacionam uma série de contrapartidas que deverão ser cumpridas no decorrer do projeto. Elas precisam ser acompanhadas, pois em algumas situações o não cumprimento de contrapartidas e metas pode acarretar a invalidação do projeto ou proponente para posteriores aprovações. Pior ainda, quando por causa de uma prestação de contas mal feita ou não cumprimento dos acordos, você tenha que devolver recursos. É importante ressaltar que para construir uma prestação de contas adequada, teremos sempre que recorrer ao regulamento do edital de patrocínio. As regras são estipuladas por cada incentivador ou patrocinador e deverão ser respeitadas e cumpridas. Importante também verificar se o patrocinador possui um manual de prestação de contas. Esse documento ajudará muito nesse processo, pois será lá que encontraremos tudo o que somos obrigados a apresentar. Não se esqueça de apresentar todas as informações de maneira clara e precisa. É hora de ter o mesmo empenho que você teve lá no começo, quando pleiteava a aprovação no edital. E alguns editais apresentam modelos específicos de relatório, os quais devem ser seguidos. São os dados da real realização do seu projeto, ou seja, é preciso comprovar que o projeto cultural ganhou vida, como previsto. Quanto maior for o volume de detalhamento e de comprovações, maiores são as chances de ter um retorno positivo. Alguns dos elementos que devem estar presentes são: local de realização, data de início e fim, resumo do que foi realizado, metas comprovadas, dificuldades encontradas. Se alguns objetivos não foram alcançados ou se certas ações não tomaram forma, tudo deve conter as justificativas embasadas da possível dificuldade e o do porquê da não realização. Esses relatórios consistem na compilação de matérias de divulgação e peças multimídia. Ao apresentar cartazes e ingressos impressos, por exemplo, há a comprovação da ocorrência de cada etapa. O mesmo vale para o clipping de notícias, como matérias de veículos que cobriram ou anunciaram um projeto. Também é necessário adicionar fotos e vídeos gravados durante a execução. Essas são provas irrefutáveis de que o projeto se concretizou. Uma forma de comprovar a realização do projeto, assim como o cumprimento de vários itens que nos comprometemos a realizar, é a apresentação do videográfico. Esse item é de fundamental importância, pois, por meio das imagens, podemos observar o banner que foi confeccionado, o ingresso e o uso de vários outros materiais gráficos utilizados no projeto. Deste modo, será possível comprovar que as logomarcas foram aplicadas exatamente como apresentamos ao patrocinador e incentivador para aprovação, bem como outros detalhes relevantes que apresentamos em nosso relatório técnico, a exemplo do público presente ao longo da execução do projeto. Além disso, este material poderá servir como um registro de ações do proponente para a confecção de um portfólio consistente.
Atenção, porque todos os materiais confeccionados visando a comunicação do projeto devem conter a logomarca do patrocinador. A maioria das empresas possui um manual de marcas que deverá ser seguido à risca. Muitos patrocinadores também solicitam pré-aprovação das artes e releases. Se informe sobre essa necessidade e não deixe de cumpri-la. Ao elaborar o projeto, você deverá estipular como acontecerá a comunicação e a divulgação da realização. Esse, inclusive, é um fator importante para conseguir o apoio das empresas. É fundamental respeitar o número de peças e o posicionamento das logomarcas nos materiais de divulgação. A função do relatório financeiro na prestação de contas é dar transparência à utilização do recurso recebido no edital. De praxe, é preciso elaborar uma planilha com entradas, saídas, formas de pagamento, conciliação bancária, entre outros dados. Por isso é importante a contratação de um contador para o acompanhamento de toda a movimentação financeira e execução dos relatórios contábeis. Este custo tem que estar previsto em uma planilha aprovada, bem como as taxas bancárias. Importante: após a aprovação do projeto no edital, se não estiver claro, verifique junto ao patrocinador. A conta para o depósito terá que ser aberta exclusivamente para o contrato? Neste caso, é necessário um extrato de conta zerada antes do depósito do recurso. Que tipo de comprovante de pagamento será aceito? Podendo ser notas fiscais, recibos ou RPAs. Os pagamentos poderão ser feitos por transferências, depósitos em conta corrente do favorecido ou cheques. Poderá ser sacado algum valor em espécie para pequenos pagamentos? Conta corrente poderá ser colocada para render? Nesse caso, terá que ficar claro se o rendimento poderá ser utilizado na realização do projeto. Como será devolvido o resíduo não utilizado? Todas essas informações são essenciais para a realização da prestação financeira. É importante também verificar se o relatório deverá ser acompanhado de saldo inicial e final da conta corrente, extratos do período, orçamentos e comprovantes fiscais. Em alguns casos específicos, também são necessários comprovantes de obra e bens doados. Durante a execução do projeto, caso seja necessário modificar o orçamento, mudar a distribuição de recursos ou acrescentar elementos, faça tudo conforme as orientações do patrocinador. Atenda aos requisitos de submissão e aprovação para não ter problemas no futuro. Durante a execução do projeto cultural, é comum precisar fazer algumas adaptações na planilha. Talvez aquela quantidade de recursos para os fornecedores não seja suficiente ou pode surgir a necessidade de incluir algo que não estava previsto. Muitos fazem essas adaptações por conta própria, e é aí que mora o perigo. Ao apresentar uma prestação incompatível com o que foi proposto no começo, a reprovação é inevitável. Consolide o relatório de execução. Não basta apenas reunir todos os documentos e enviá-los de qualquer maneira. Eles precisam estar em uma sequência lógica e organizada. Fique de olho nos prazos. Não adianta ter todos os dados necessários, criar o relatório perfeito e perder o prazo. Para não correr riscos, o melhor é se antecipar, em vez de deixar para a última hora. Ofício de encaminhamento. Envie um ofício encaminhando a prestação de contas e relacionando todos os documentos que estão anexados. Não há dúvidas de que a prestação de contas é uma etapa fundamental para o processo. Se tudo for feito corretamente, você estará livre de problemas e ainda terá a maior credibilidade. Obrigada pela atenção e boa sorte!